Olá, meu nome é Natasha Dias, eu sou atriz, diretora, professora e pesquisadora de teatro. Por muito tempo pesquisei técnicas e treinamentos de atores e atrizes, mas depois, principalmente dando aula, eu me perguntava como ir além disso. Como fazer para trabalhar, abordar tecnicamente as forças que, embora invisíveis na cena, participam da composição. Aquilo que, embora intangível, imaginativo, participa da performance. Um dia, numa oficina com um grupo polonês, por acaso, me apresentaram um exercício em que eu visualizava uma imagem, uma figura, uma personagem que poderia ser o mais diferente possível de mim. E observando aquela imagem, eu fazia perguntas a ela, visualizava seus gestos, seus ritmos, e a partir dessa relação com a personagem ou com a imagem, eu despertava os meus sentimentos, a minha vontade, o meu pensamento. Depois de algum tempo eu descobri que se tratava de um procedimento chamado corpo imaginário, desenvolvido por um ator russo chamado Mikhail Chekhov, ou Michael Chekhov. Indo além desse exercício, indo além dessa técnica, eu descobri que o Mikhail Chekhov era responsável por não apenas uma metodologia de atuação artística, mas por toda uma teoria, uma filosofia da atuação que me interessava muito, baseada principalmente na imaginação. É sobre ele, Mikhail Chekhov, ou Michael Chekhov, como ele ficou conhecido no Ocidente, que a gente vai falar hoje nessa curta aula. Mas quem foi Mikhail Chekhov? Esse Chekhov foi o sobrinho do Anton Chekhov, autor da Gaivota, O Jardim das Cerejeiras, As Três Irmãs. Tão importante quanto para o teatro russo. O Misha, como ele era chamado pela família, pelos colegas e amigos mais próximos, ingressou no Teatro de Arte de Moscou, ou ainda mais precisamente no primeiro estúdio do Teatro de Arte de Moscou, em 1912, depois de fazer uma audição com o próprio Stanislavski. Depois dessa audição, o Misha saiu dizendo que havia ido muito mal, desapontado, desanimado. E, no entanto, Stanislavski teria encontrado Dantenko, que era seu parceiro, colaborador, e comentado: o sobrinho de Anton Chekhov é um gênio. Misha, então, se tornou, de fato, um dos atores mais populares, mais amados da crítica e do público do teatro russo entre os anos 10 e os anos 20. E o que surpreendia o público, encantava o público, era a capacidade do Chekhov de improvisar nos pequenos detalhes, sem alterar uma vírgula do texto, sem alterar uma mínima parte da estrutura da cena. O Mikhail Chekhov tinha uma capacidade imaginativa muito grande que lhe permitia se transformar absolutamente em cada papel que ele fazia. Dizem até que ele se tornava mais magro, mais baixo, e até a cor dos olhos dele dava a impressão de se transformar a cada personagem. Só que o Mikhail Chekhov não era um ator muito convencional dentro dos padrões de comportamento do primeiro estúdio. Ele era muito amado, muito querido, mas ele tinha uma certa dificuldade de seguir as regras, não demonstrava muito interesse pedagógico e até costumava brincar dizendo que seus colegas, muito rigorosos, disciplinados, eram todos crentes na religião de Stanislavski. O Chekhov, a partir de 1917, principalmente, com a Revolução Russa, quando começou a sangrenta guerra civil que assolou a cidade de Moscou, passou por um período de crise muito profunda, pensamentos obsessivos com a morte. Ele conta nas suas memórias, que ele ouvia vozes, que ele via figuras caminhando na rua que não existiam, e foi abandonado pela esposa numa dessas crises, que foi embora com a sua filhinha, e o primo dele, muito querido, se suicidou com a arma dele, que ele guardava na gavetinha da mesa do escritório. Por tudo isso, o Chekhov teve um momento de paralisia absoluta, e o Stanislavski, então, lhe concedeu uma licença do Teatro de Arte de Moscou. E a partir, entre 1917 e 1918, o Chekhov ficou quase um ano sem conseguir sair de casa. Nos primeiros 6 meses de 1918, sem conseguir sair de casa e precisando também de alguma renda extra,
em meio à guerra, inclusive, os amigos do Chekhov sugeriram a ele que ele começasse a dar aulas no seu apartamento. E foi isso que ele fez. Reuniu um grupo de estudantes iniciantes, de atores já um pouco mais experientes, e começou a ensinar o que ele sabia do então em desenvolvimento sistema de Stanislavski. Ele, a princípio, se propôs a cobrar um pequeno valor dos estudantes, mas dizem que, de fato, ele nunca chegava a cobrar, porque o primeiro estúdio, Chekhov, naquela época, se tornou para ele uma forma de se recuperar daquela crise, de recuperar o que ele próprio chamava de um sentido de totalidade, que tinha a ver com a relação dele com o teatro e com a vida. De certa forma, esse período fez com que o Chekhov se interessasse por um aspecto do sistema do Stanislavski que até então ele não tinha se interessado de fato, que era o aspecto pedagógico. Acontece que o Chekhov, mesmo ensinando o sistema de Stanislavski, e mesmo sendo considerado pelo próprio Stanislavski como o ator que mais correspondia ao que o Stanislavski acreditava dentro daqueles princípios de um teatro que tem o trabalho do ator sobre si mesmo, na criação da vivência e da encarnação como o centro, motor da criação artística, o Chekhov, ele discordava num ponto importante do Stanislavski. Que ponto era esse? A memória emotiva ou afetiva. O Chekhov, por experiência própria, ele costumava evocar mais o aspecto imaginativo do que as experiências pessoais dele no trabalho de criação. E nesse mesmo período, dando aulas, o Chekhov se interessou, começou a ler muito as leituras sobre a antroposofia, também conhecida como ciência espiritual, de Rudolf Steiner. Chekhov era um leitor obsessivo, ele lia Freud, Darwin, Schopenhauer, conhecia tudo sobre yoga, sobre teosofia, era uma pessoa muito interessada nos assuntos místicos, religiosos. Mas foi na antroposofia que o Chekhov encontrou uma certa objetividade, um caminho quase, digamos, científico para trabalhar, para abordar questões espirituais, questões sobre o intangível e sobre o imaginário. O Chekhov encontrou na antroposofia um vocabulário, um escopo conceitual para explicar o que ele, como ator, já desenvolvia intuitivamente, que era uma abordagem da imagem, do mundo da imaginação, como um universo autônomo, suprapessoal, que não dependia, para a criação, da evocação das memórias pessoais, da experiência pessoal dele, que permitia a ele e a todos os outros atores acessarem a criação a partir de uma atitude empática com a imagem, a partir de uma imaginação daquilo que é o outro, que não sou eu. E foi aí que o Chekhov começa a estabelecer os primeiros princípios, os fundamentos do que viria a ser o sistema de criação dele próprio, que tem muito a ver com o Stanislavski, mas que bebe da antroposofia e que vai criar algo novo, inédito e bastante interessante. Em 1918, Chekhov começa a se recuperar, volta a atuar em espetáculos do primeiro estúdio e do Teatro de Arte de Moscou, mas cada vez com mais tempo, porque o Chekhov passa agora a também se dedicar fortemente à pedagogia no seu próprio estúdio e depois como diretor do segundo estúdio do Teatro de Arte de Moscou, o então primeiro estúdio, agora renomeado. É desse período, do início dos anos 20, que o Chekhov começa a elaborar, conceituar alguns procedimentos fundamentais do seu sistema. Um deles, o corpo imaginário, que é algo vinculado a esse exercício que eu comentei no início dessa aula, era um procedimento em que o Chekhov dizia encontrar, visualizar o personagem Don Quixote, do Miguel de Cervantes. É claro que o Chekhov não explica muito se esses encontros, se essa visita do Don Quixote era uma espécie de alucinação ou uma imaginação criativa, artística. O que ele diz em textos muito bonitos do início dos anos 20 é que o Don Quixote lhe aparecia e lhe convidava a encarnar esse personagem.
e ensinava os ritmos, as formas, os gestos. E ao final desse encontro, num dos textos que o Chekhov escreve sobre isso, nem ele se transformava em Don Quixote, nem Don Quixote se transformava em Chekhov, mas os dois resultavam transformados. Esse é um dos princípios desse exercício chamado corpo imaginário. Também nos anos 20, o Chekhov começa a se dedicar a um dos procedimentos que eu particularmente acho um dos mais interessantes e infelizmente pouco conhecidos, porque são exercícios absolutamente antinaturalistas, desenvolvidos pelo Chekhov, que se referem ao que ele denominou de atmosfera. De fato, nos anos 20, em parceria com um poeta, escritor, pensador muito importante do simbolismo russo chamado Andrei Bieli, o Chekhov começa a desenvolver alguns estudos sobre a euritmia. E o que é a euritmia? A euritmia é um dos braços artísticos da antroposofia, desenvolvidos pelo Rudolf Steiner e pela mulher dele, a Marie, que também era atriz. E a euritmia, ela é considerada pelo Steiner como uma espécie de canto visível ou fala visível. Ela busca a correspondência entre os gestos e os sons e uma forma de analogia entre as formas da linguagem e as formas do cosmos. É claro que naquele momento, no início dos anos 20, a partir de 23, 24, a euritmia, a antroposofia e uma série de outras seitas e crenças místicas muito populares entre os pesquisadores, os filósofos, os artistas russos, foi proibida. Então, o Chekhov e o Bieli não podiam falar para os atores que eles estavam propondo estudos a partir da euritmia. A Marie Knebel, que era uma das alunas, aliás, teve no Chekhov seu primeiro professor, amado, querido professor, conta que só muitos anos depois dela descobriu que se tratava de exercícios baseados na euritmia. Mas não importa. O que importa nesse momento é que o Chekhov fazia desses estudos sobre a euritmia uma plataforma para pesquisar o que seria uma linguagem não verbal. Como poderia abordar, por exemplo, o texto não a partir dos seus sentidos semânticos, dos sentidos literais da palavra, mas a partir dos impulsos volitivos, da vontade, do gesto, do sentimento e do pensamento, princípios da antroposofia. Um dos exercícios desse momento que ele criou foi o famoso jogo das bolinhas. O que ele fazia? Ele reunia uma série de atores, atores naquele momento também do segundo estúdio do Teatro de Arte de Moscou, que ele era diretor, para ensaiar Hamlet. Mas durante horas com aqueles atores ali dentro da sala de ensaio, os atores não falavam uma única palavra, jogavam bolinha. E eles ensaiaram Hamlet jogando bolinha. Isso era absolutamente estranho para os outros atores, para as pessoas que naquele momento já chamavam o Chekhov de místico, de louco, né? E aquele exercício, apesar de muito estranho aos atores, tinha uma eficácia tremenda e apresentava um caminho que para o Chekhov era muito importante, que era a busca por um teatro não realista. Muito além dessas pesquisas realizadas sobre a arte da atuação, o que vai incomodar no trabalho do Chekhov naquele momento, entre os seus pares, junto ao regime stalinista, é que o Chekhov se recusava, como diretor do segundo estúdio, a instaurar um programa de peças realistas junto aos atores do segundo estúdio, o que naquele momento vinha sendo exigido a todos os artistas de teatro. Em 1928, ele se descobre denunciado pelo crime de misticismo e, para evitar uma provável condenação e morte, como aconteceria alguns anos depois com Meyerhold, o Chekhov deixa temporariamente a Rússia. Só que ele nunca recebeu, depois disso, autorização para retornar, o que viria a ser uma grande ferida, uma grande mágoa para o Chekhov. Durante 2 anos, ele vai trabalhar na Alemanha com o grande diretor Max Reinhardt, e em 1931 ele se muda para a França, onde, a convite de uma colaboradora, Georgette Bonner, ele vai tentar construir o que ele chamava de seu teatro do futuro.
esse teatro do futuro, naquele momento, seria a concretização desses objetivos de uma linguagem não verbal, não realista, arquetípica na cena. No entanto, esse espetáculo não é bem recebido pela crítica. Por pouco tempo de ensaio que ele teve também, o espetáculo resulta repleto de problemas, é um grande fracasso, e o Tchekhov deixa a França completamente endividado e bastante desesperançoso em relação ao seu teatro do futuro. Ocorre, no entanto, que ainda sendo um grande estudioso da antroposofia, o Tchekhov passa a afirmar cada vez mais os princípios pedagógicos do seu teatro e compreender que o seu teatro do futuro, mais do que uma concretização estética, deveria ser uma concretização pedagógica. O Tchekhov chega a visitar os Estados Unidos, Nova York, em 1935 e é convidado a ficar por lá, por Stella Adler, Lee Strasberg, mas recusa, porque não se identificava com aquele ambiente, com aquele lugar. Nesse mesmo momento, um casal de mecenas o convida para instaurar a sua escola, o seu projeto pedagógico, artístico, pedagógico na Inglaterra. E ele vai. Então, em Dartington, uma comunidade rural, utópica, no sudoeste da Inglaterra, o Tchekhov consegue instaurar finalmente o seu estúdio, onde durante 4 anos ele vai conseguir, com um grupo de jovens atores inexperientes, praticar, afirmar, consolidar os seus princípios pedagógicos. Em Dartington, mais precisamente em 1936, é que o Tchekhov vai falar pela primeira vez de um dos seus procedimentos técnicos mais conhecidos, principalmente no Ocidente, o gesto psicológico, ou o famoso GP. O gesto psicológico é uma das poucas abordagens mais individuais do Tchekhov. Claro, ele estava adaptando a forma de ensinar, a forma de pensar teatro a uma realidade, a uma escola, a um contexto e a uma cultura de atuação muito mais individualista do que o que ele conhecia na Rússia. O gesto psicológico, essencialmente, é um procedimento que se utiliza do princípio arquetípico da imagem e do princípio sintético da imagem. E a partir disso, conduz o ator a reconhecer o objetivo, a ideia do papel ou da obra, a partir não de um discurso analítico, mas a partir da intuição. É como se o ator com o corpo pudesse agarrar a ideia, encarnar essa ideia, a partir de uma imagem que sintetiza esse objetivo, essas ideias. O gesto psicológico, o corpo imaginário, a atmosfera são apenas alguns dos procedimentos, das metodologias que o Tchekhov desenvolve ao longo de quase 40 anos de atuação pedagógica. Além desses, ele fala de muitos outros princípios, de outras ferramentas técnicas que, segundo ele próprio, mostrou a partir de um desenho, um esquema que ele entregou a uma das suas alunas em 1949, compõe o sistema criativo do Mikhail Tchekhov. Nesse esquema, feito em 1949, é possível a gente perceber que todos os aspectos da metodologia do Tchekhov funcionam de uma forma não hierárquica. Nesse esquema desenhado por Tchekhov, a gente pode ver bem como todos os elementos da metodologia dele, atmosfera, objetivo, improvisação, radiação, sentimento de beleza, forma, facilidade, totalidade e outros, se dispõem de uma forma não hierárquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Tchekhov dizia assim: se um ator ou uma atriz acessam 3 ou 4 desses elementos, esses elementos técnicos vão funcionar como lâmpadas que acendem automaticamente todos os outros elementos da metodologia e fazem com que a inspiração, que é esse elemento que se situa no centro do gráfico, a inspiração criativa, um aspecto também que reside no subconsciente do ator, desperte.
Em 1939, com a iminência da Segunda Guerra Mundial, o Chekhov é obrigado a interromper o estúdio em Dartington e transferir as suas atividades para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele vai ficar ainda por 2 ou 3 anos junto a um coletivo de atores que finalmente são formados sob os mesmos princípios, consegue circular com a companhia, fazer alguns espetáculos, mas em 1942, com a entrada de novo dos Estados Unidos na Segunda Guerra, a companhia é desfeita e o Chekhov de fato nunca mais vai encontrar um espaço, um coletivo onde ele pudesse de fato pensar e praticar o teatro a partir daqueles princípios de coletividade, de responsabilidade ética que são fundamentais e completamente associados à sua metodologia criativa. A partir de então, ele vai se dedicar à escrita do seu livro, vai dar aulas particulares para atores como, por exemplo, Marilyn Monroe e participar, inclusive, de alguns filmes, como Spellbound, do Hitchcock. Essa participação, inclusive, vai render ao Chekhov uma indicação ao Oscar como melhor ator. O livro, de fato, é publicado em 1953, depois de muitas revisões, edições e cortes significativos que transformam o projeto do Chekhov. É esse livro, essa versão que a gente tem em português, sob o título de Para o Ator. Só em 1991 que uma equipe de colaboradores do Chekhov vai conseguir fazer uma nova edição desse livro, bem mais próxima do original, do manuscrito original, finalizado em 1941. Até o final da vida, o Chekhov nunca vai deixar de falar, de sonhar com o seu teatro do futuro. E o teatro do futuro do Chekhov não é uma concretização estética, não é uma forma, mas é um princípio artístico-pedagógico que integra vida e arte, em que a atuação do ator profissional está absolutamente ligada a um processo de desenvolvimento humano, espiritual, coletivo, como cidadão. Antecipando muitas teorias e pedagogias contemporâneas, o Chekhov fala de uma relação extrema entre o processo de criação do ator, seus aspectos técnicos, metodológicos e um processo de desenvolvimento, de transformação pessoal do artista. Num mundo absolutamente em crise, Chekhov dizia que o teatro, assim como a vida, estava vivendo um processo de degenerescência, mas que isso era normal, porque todas as coisas que nascem para morrer e para se refazerem. No mundo em guerra, Chekhov pensava assim o seu teatro do futuro.